Olá, uma boa tarde a todos que nos assistem nesse momento aqui pelo nosso canal do Instituto Kardecista. E boa tarde também aos que estão presentes conosco aqui no salão físico da instituição. Estamos iniciando mais uma doutrinária na tarde de hoje. O nosso convidado já está aqui, Limírio Besnozik. Convidamos nesse momento para que ele possa aqui se apresentar ao público e nós fazermos a nossa prece. Seja bem-vindo, Limírio. Boa tarde. Boa tarde, Edivaldo. Boa tarde a todos que estão aqui no IKB e aqueles que nos acompanham através do canal do IKB no YouTube. Muita paz para todos. Obrigado pelo convite. Ok, nós agradecemos a sua colaboração e, nesse instante, a todos os espíritos encarnados e desencarnados, o convite é para que nós possamos, onde quer que nos encontramos com esse propósito de participar da doutrinária desta tarde aqui no Instituto, elevarmos o nosso pensamento ao divino, ao universo, aos mentores espirituais que nos assistem, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, para que juntos, mais uma vez, possamos refletir sobre a mensagem da doutrina espírita, sobre as características da perfeição, a qual todos nós estamos vinculados. Então, neste momento, juntos, encarnados e desencarnados, possamos ter a nossa consciência ampliada por esses irmãos, para que juntos possamos dizer: Senhor e Mestre da vida, aqui estamos mais uma vez buscando a Tua orientação, através da codificação do Espiritismo e do Teu Evangelho, para que todos nós, imbuídos neste propósito da busca do conhecimento, possamos aprender, reaprender, aplicar e viver as orientações necessárias para a nossa meta, que é a perfeição espiritual. Rogamos a Tua assistência para o nosso amigo Limírio, que conosco aqui nesta tarde é o portador da mensagem que lhe foi confiada através dos benfeitores que o assistem, para que juntos possamos refletir acerca dos Teus ensinamentos. Rogamos, Mestre amado, que a Tua paz envolva toda a humanidade, espíritos em processo de evolução, que nos encontramos nessa escola chamada Terra. Permaneçamos em paz, que o Mestre Jesus nos abençoe a todos, nos ampare e nos fortaleça na nossa marcha e na nossa caminhada. Jesus conosco sempre. Então, boa tarde aos que estão se vinculando aí ao nosso canal, neste momento. Dando boa tarde mais uma vez ao nosso palestrante da tarde, Limírio, que aqui está, quem passou a palavra nesse instante para a dissertação do tema que foi proposto, características da perfeição. Com você, Limírio, fique à vontade. Bom, boa tarde mais uma vez. O assunto pautado para hoje está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala justamente do sede perfeitos. É um dos trechos bem interessantes que Kardec seleciona para trazer essa perspectiva de evolução que nós, espíritas, precisamos ter e perseguir, na verdade, né? Então, a gente vai começar com a definição do que seja perfeição. Seria o mais alto nível de uma escala de valores. E a excelência no mais alto grau. Isso seria a definição da perfeição. Tem algum eco aí, né? Ok, então eu peguei essa imagem aí de uma instrumentista, que a gente sabe que alguns desses músicos conseguem chegar ao que se poderia chamar de perfeição na execução de um instrumento. Então, algo parecido com isso, nos tornarmos virtuosos nesse sentido
de alcançar um grau de excelência bastante elevado. Então, a perfeição segundo Jesus. O que seria para Jesus essa busca da perfeição? Como é que ele poderia, como foi que ele nos exortou a chegar à perfeição? Amar os inimigos. Porque quando os fariseus o interrogam a respeito do primeiro mandamento, e ele sabia que os fariseus estavam tentando testá-lo, tentando colocá-lo numa situação de contradição diante do que ele vinha pregando, e o primeiro mandamento da lei mosaica é amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus, como um grande conhecedor das Escrituras, sabia exatamente qual era a armadilha que estava apontando ali para ele. Esse daí, amar a Deus sobre todas as coisas, mas eu vos dou um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Mas aí Jesus não se contentou em colocar esse desafio na vida da gente, amar ao próximo. Ele foi mais além, amar os inimigos. Olha o tamanho da encrenca, né? Porque amar os inimigos, de vez em quando, não é tão fácil assim. Por uma razão muito simples. Muitas vezes os nossos amigos não são tão amigos assim. Não são tão fáceis da gente lidar com eles. Então, amar os inimigos. E mais do que amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam. Olha só. Além de amar, além de não desejar o mal, ter uma atitude proativa de promover a felicidade daquele que está nos odiando. Nós estamos agora na época da campanha política. Eu acho que isso é uma prática mais difícil ainda de fazer nesse tempo, né? Porque o que a gente tem visto aí, e a gente vai ver mais adiante, são os adversários, os candidatos, se atacarem mutuamente e sem chegar a nenhuma conclusão. Então, e além do que, não está passando aqui. Não, está faltando aqui. Não passou. Parece que ou a pilha desconectou aqui. Espera aí, deixa eu dar uma girada nela aqui. O laser funciona, mas nem para frente nem para trás. Parece que agora está indo. Pronto. Foi. Então, voltando aqui ao que a gente estava falando a respeito da proposta de Jesus, além de fazer o bem àqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então, a gente vê que o sarrafo aí está alto. Não é todo mundo que consegue chegar lá. É um grau de dificuldade bastante grande, não tanto
pelo conteúdo da proposta, mas muito mais pelo nível evolutivo em que nós nos encontramos. Nós ainda estamos num patamar ainda tão primário que odiar os inimigos, de fazer o mal àqueles que nos também fazem mal, é o natural, é o normal. A gente vê essas notícias terríveis dos crimes cometidos, e aí, claro, aos familiares, as pessoas que são alvo dessas injustiças, desses crimes, passam às vezes a vida inteira em busca de justiça. Aí a pergunta que a gente se faz, será que não dá para substituir nesses pedidos que eles fazem a palavra justiça por vingança? Porque o sujeito quer ver o outro preso, sofrendo também, para que o outro experimente a mesma dor, pelo menos uma parte da dor daquilo que ele está sofrendo. Então, ainda estamos nesse nível de compreensão da realidade que não nos permite avançar um pouco mais nesse sentido. Então, quais seriam as qualidades do homem virtuoso? A gente vai destrinchar isso, vai detalhar um pouco mais nos caracteres do homem de bem. Mas, vamos lá. É ele ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio e modesto. Então, são qualidades que nós podemos e devemos desenvolver. E é por isso, talvez, que a gente tenha tantas encarnações para colocar essas coisas em prática. Porque em uma encarnação apenas fica difícil. Segundo o professor Severino Celestino da Silva, que é um doutor em ciências da religião, e ele tem uma conexão muito forte com o judaísmo, tanto que ele já traduziu o Velho Testamento diretamente do hebraico para o português, porque ele se deparou lá pelas tantas com 22 traduções em português que não conversavam entre si. Tinham diferenças gritantes entre umas e outras. Então, ele resolveu ir lá na fonte para fazer a tradução. Mas ele diz que a Torá, que é o conjunto dos ensinamentos judaicos, são 5 livros, tem nada menos do que 613 mandamentos. Então, o judeu já tem a compreensão de que em uma encarnação é praticamente impossível cumprir aqueles 613 mandamentos. Então, imagine, e olha que Jesus não chegou a 613. Ele ficou somente nesse tamanho, amar o próximo como a si mesmo, já está de bom tamanho. Só que esse amar ao próximo como a si mesmo tem uma complexidade absurda. Porque significa você mudar completamente o seu jeito de ser. A sua forma de encarar as coisas, de se relacionar com as pessoas. Não é? Então, sigamos. Quais seriam os obstáculos a essa perfeição? A essa busca da perfeição? O maior de todos é, sem dúvida, o egoísmo, que é a fonte, a raiz de todos os males morais. Ele é que é o grande sustentáculo dessas coisas todas aí, ó. Orgulho, vaidade, ambição, tristeza, medo, raiva, intolerância, ansiedade, prepotência, agressividade, racismo e lascividade. Tudo isso está dentro desse panorama egóico que nós ainda trazemos dentro de nós. Então, são situações que a gente precisa ir trabalhando aos poucos. Vejam que praticamente todas as religiões trabalham esses temas, buscam incentivar os seus fiéis a se desfazer desses defeitos de personalidade, essas imperfeições morais que todos nós trazemos dentro de nós. Ansiedade? Sim, eu sei, patológica, é verdade. Mas faz parte ainda dentro desse
panorama egóico, porque nós só ficamos ansiosos porque nós queremos que o mundo funcione à nossa maneira. Responda com a mesma perspectiva que nós temos da vida. Tudo no aqui e agora. Quando a gente não consegue, a cabeça dá um nó. Né? E aí a gente se vê nos braços da tal da ansiedade. Então, são os males que nos atingem. Então, como vencer esse egoísmo? Porque é uma chaga que todos nós trazemos dentro de nós por conta da nossa imaturidade espiritual. Deus nos criou simples e ignorantes. Simples no sentido de que somos o princípio inteligente do universo, segundo a definição do Livro dos Espíritos, e ignorantes a respeito das coisas da vida, do conhecimento e da verdade, aquela verdade que Jesus veio nos pregar. E esse primarismo com o qual nós somos criados inclui o egoísmo, até por uma coisa muito natural. Para que nós aprendamos a nos abrir para o próximo, nós primeiro temos que valorizar a nós mesmos. Vejam uma criança, por exemplo, nos seus primórdios. Ela quer tudo para ela, todos os brinquedos são dela, todos os amigos são dela, todos os parentes, todos os afetos são dela. Ela não quer partilhar nada. O pai e a mãe é dela, o avô, a avó. Então, quer ver? Você fica querendo brincar com a criança, espicaçar ela, diz, chega assim para alguém que ela gosta muito, fulano é meu, pronto. Armou um barulho com a criança. Nós somos as crianças espirituais. E no início, é muito natural que nós busquemos nos apropriar do mundo, das coisas e das pessoas. Aí, o nome disso é egoísmo, o culto a si mesmo. A tentativa de nos atender aos nossos desejos. Porque as nossas necessidades, elas naturalmente vão aparecendo. O que atrapalha a história toda é justamente a chegada do desejo. Na área de propaganda, eu atuei um pouco nessa área. Eu vi certa vez uma pesquisa feita pelos americanos, na qual eles diziam que as pessoas chegavam nos supermercados, nas lojas de departamento, essas coisas, no consumo de um modo geral, para comprar aquilo que elas desejavam, não aquilo que elas necessitavam. Então, a propaganda trabalha para nos aumentar, para exponenciar o desejo. Vejam que atualmente as propagandas de televisão, principalmente, também agora nas mídias sociais, às vezes elas nem falam daquele produto que ela está anunciando, mas ficam querendo mexer com as nossas emoções. Eu tenho uma tia de 99 anos, e quando ela estava lá em casa e ficava assistindo TV e via as propagandas, aí tinha aquelas propagandas com aquele formato meio subjetivo, ela olhava para mim e fazia assim, isso aí quer dizer o quê? Porque ela não estava entendendo nada. Porque a propaganda não estava, por exemplo, anunciando um refrigerante, um eletrodoméstico. Não, é que você comprando aquele determinado produto, você vai se sentir importante. A sua autoestima vai estar lá em cima. Olha como eles ficam mexendo com o nosso psicológico, né? E isso a gente tem que ter muito cuidado para não ficar caindo nessas pegadinhas, nessas situações e sair comprando impulsivamente e compulsivamente. É interessante porque a boa parte da população compra e depois fica com a dívida lá impagável. Porque não compraram a necessidade, compraram o desejo. E aí a coisa complica. Então, a forma de vencer o egoísmo seria
abrigar a coragem e o sentimento do dever. A gente vai trabalhar um pouco esse conceito do dever, porque ele é muito importante na nossa vida. Quando a gente inclui o dever na nossa vida, mas o dever real, aquele em que a gente vai cumprir tarefas, porque nós temos consciência do nosso papel ali, naquele momento, na sociedade. Então, todos nós, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, trazemos dentro de nós os rudimentos da lei moral. Quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei de Deus, a resposta é na consciência dos homens. Todos nós trazemos. Todos nós temos pelo menos aquela percepção de que estamos cometendo um ato irregular, um ato contrário ao funcionamento harmônico da sociedade, quando cometemos um crime, um roubo, uma traição, um assassinato, tudo isso, e as próprias leis humanas já consagram isso. Né? Então, o dever seria o conjunto das prescrições da lei moral e uma regra de como se conduzir nas relações com os semelhantes e com a própria vida. Porque tem uma história que eu acho interessante, de um pai e um filho que estavam numa região de rio, de mata, os dois sozinhos à noite, no último dia do defeso, quando não se podia pescar. Ora, no dia seguinte já se poderia fazer a pesca. Os dois estavam lá, quando de repente o rapaz consegue fisgar um grande peixe. Fica muito feliz, sabe, meu pai, vamos levar para casa. Ele disse, não. Mas meu pai, não tem ninguém por perto. Hoje é o último dia, amanhã de manhã já vai ser possível. Sim. Mas ainda não é possível, ainda não é permitido. Nós estamos ainda no último dia. Mas ninguém vai ficar sabendo, senão eu vou ficar sabendo. E eu vou me sentir profundamente incomodado com isso. Eu não vou conseguir conviver com isso. Então, o nome disso é ética, né? Que é digamos assim, a consciência da moral. E a moral, ela pode ser flexível a depender da cultura, do país, mas a ética, ela é muito importante. Então, são as regras que nós precisamos observar para que a vida em comunidade seja possível. Eu gosto de pensar que quando Jesus disse o amai-vos uns aos outros, ele não estava trazendo nenhuma regra religiosa, não. Ele estava dizendo que essa era a única possibilidade que a humanidade tinha de sobreviver. Se nós não nos amarmos, nós nos destruímos. E é o que acontece com as guerras, falta de amor. Se houvesse um mínimo de respeito e de amor pelo próximo, não se iniciava uma guerra sequer. Por quê? Porque a dor do outro pode ser a mesma dor que eu sinto. Mas o egoísmo, orgulho, vaidade, ambição é que levam a essas coisas. Então, ter essa coragem, né, para colocar em prática aquilo que nós sabemos que é o nosso dever. Então, onde começa e onde termina o dever? Porque às vezes a gente fica... Porque geralmente eu tenho direitos. Né? A gente enche a boca para dizer que nós temos direito. Temos. Mas, para começo de conversa, olha só, o dever é composto por direitos e obrigações. Para que eu tenha direito, eu tenho que cumprir obrigações. Não é o contrário. Então, eu primeiro tenho direito, depois eu cumpro as obrigações? Não. Porque a própria lei humana consagra o princípio de que a ninguém é dado desconhecer a lei. E isso, de uma certa forma, está em conformidade com o que os Espíritos dizem a respeito de a lei de Deus, que está escrita em nossa consciência. Então, para que eu tenha direitos, eu tenho que agir direito.
eu tenho que colocar em prática a minha capacidade de observar as leis. Ah, mas essas leis são injustas. Beleza, então trabalhe para modificá-las. Não queira burlar essas leis assim à torta e à direita. Porque senão você desagrega a sociedade. Quando perguntaram a Jesus se era lícito pagar os impostos a Roma, qual foi a resposta salomônica que ele deu? Dê aí essa moeda, de quem é a esfinge? É de César. Então, aí a César que é de César, e a Deus que é de Deus. Então, ele tinha plena consciência de que era necessário se observar as leis daquele ambiente onde nós estamos vivendo. É o livre exercício do livre-arbítrio. É colocar em prática o nosso livre-arbítrio. E ele começa quando nós ameaçamos a liberdade do nosso próximo. Ele precisa começar ali. A partir do momento que a minha atitude ameaça o bem-estar, a liberdade do meu próximo, aí é o meu dever de me sustar, de não prosseguir naquela ação. Porque senão vira uma sociedade anárquica. Uma sociedade onde ninguém se respeita ninguém. Uma terra sem lei. Né? O mundo já viveu e, infelizmente, ainda vive no mundo de hoje essas coisas. Né? Então, termina onde não gostaríamos que o próximo nos desrespeite. Porque o outro também tem que observar o dever dele. É uma ação recíproca. Eu respeito o próximo para que o próximo também me respeite. Exatamente. Então, é o que o direito consagra, né? Que o meu direito termina onde começa o direito do próximo. É muito por aí. Então, nós precisamos ter isso em mente para que nós não nos percamos aí desse caminho. Qual seria a essência da perfeição? Caridade. Não é à toa que o princípio espírita é: fora da caridade não há salvação. Por quê? Porque a caridade implica a prática de todas as outras virtudes. Nós só conseguimos praticar a verdadeira caridade, a verdadeira, porque a gente pode estar fazendo caridade somente para tentar fazer uma barganha com Deus. Olha Deus, eu sou uma pessoa maravilhosa, um santo em corpo de gente. Eu sou uma pessoa boníssima. Dá um jeitinho ali no meu cartão de crédito. Arranja aí aquela cara metade. Ó, estou precisando de um emprego. Minha família não me compreende. Então a gente fica tentando fazer essa barganha com Deus para que Deus facilite a nossa vida. Então, se a caridade tem outros interesses, os chamados interesses escusos, não pode ser chamada de caridade. É um arremedo, é uma barganha, é uma tentativa de troca. Não pode ser chamada de caridade. E nós espíritas, vou fazer a caridade, porque quando chegar no mundo espiritual, eu vou dar uma chegadinha em nosso lar. Não, fazer o bem, ainda com a perspectiva de receber o mal de volta. E é os grandes realizadores, os grandes avatares, os grandes santos que sempre fizeram. Eles não esperaram de forma nenhuma retribuição. Fazer pelo bem de fazer o bem. Né? Porque é uma semente que se planta. Jesus, por acaso, esperou alguma retribuição? Ele, desde o início, o primeiro discurso, ele disse: olha, vamos pegar o filho do homem e vamos pintar o diabo com ele. Vão torturar, vão matar. Ele disse isso, ele cantou a pedra. E foi o que fizeram. Porque na hora que ele foi acusado injustamente, num julgamento relâmpago, que os julgamentos naquela época duravam semanas, ele foi julgado de um dia para o outro. E com uma acusação falsa, para completar a história. Resultado, não apareceu um para defender ele.
Porque as mulheres até queriam, mas não podiam, porque naquela época a mulher não apitava, não falava. Era proibida de se expressar, só os homens podiam fazer. E os discípulos dele, ó, um deles o traiu, e o outro negou 3 vezes. A ficha dos discípulos só foi cair depois que ele voltou, entre aspas, ressuscitado. É quando ele disse, ó, gente, aquilo que eu falei sobre imortalidade da alma, estou aqui, viu? Então, vamos lá. Então, a caridade é esse amor em movimento, o verdadeiro amor. E aí ele vai incluir a benevolência, a indulgência, a abnegação, né? O devotamento, o respeito e a alteridade. É a capacidade de você se colocar no lugar do outro e sentir a mesma dor que o outro sente. Perguntaram certa vez a Madre Teresa de Calcutá como é que ela conseguia se aproximar daquelas pessoas chaguentas que exalavam até o mau cheiro, algo assim insuportável. Aí ela, com toda a simplicidade do mundo, disse, é porque eu sou apaixonada por Jesus. E todas as vezes que eu me encontro com uma pessoa dessa, é a Jesus que eu vejo. Então eu estou abraçando aquele que eu amo. Para a gente ver a perspectiva que você ganha quando você está num outro patamar evolutivo. Quando você se despe da sua vaidade, do seu orgulho, do que as pessoas geralmente chamam de amor próprio, né? Ah, eu estou ferido no meu amor próprio. Mentira, é egoísmo mesmo, é orgulho, é vaidade. Não é outra coisa, não. Então, onde então está a virtude? A virtude, quando a resistência voluntária aos maus pendores. Todos nós sabemos que temos esses chamados maus pendores, e nos tem. Mas todas as vezes que nós resistimos a isso, nós estamos revelando um pequeno avanço em direção dessa virtude. A sublimidade da virtude, portanto, está no sacrifício do interesse pessoal. É aí que se faz a verdadeira caridade. Você deixar de lado o que naquele momento você acha que é mais importante para você e você ver o outro. Fazer pelo outro. Pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. É aquela segunda intenção. Eu faço, mas esperando receber algum tipo de retribuição, seja do outro ou das divindades em que eu acredito. Né? Ela se assenta na mais desinteressada caridade. Todas as vezes que nós cobramos do próximo algum tipo de retribuição, não é caridade. Esquece. Você está tentando fazer uma barganha, uma troca, mas não é caridade. Tanto que Jesus, lá no Evangelho, disse que se você for dar um jantar e convidar os seus amigos, aqueles que podem lhe retribuir, que valor tem isso? Você tem que convidar os pobres extraviados, que eles aí não têm como lhe retribuir. Isso é o que fizeram e fazem esses grandes expoentes da caridade. A Teresa, irmã Dulce, Gandhi e companhia limitada. Chico Xavier. O egoísmo é baseado no interesse pessoal. Eu, depois eu e mais tarde também eu. E só poderá ser extirpado à medida que o homem se instrui a respeito das coisas espirituais e dê menos valor aos bens materiais. Nós ainda norteamos a nossa vida pela temporalidade da vida. Parece que a gente ainda não percebeu que depois da sepultura continua a vida. Não é vida após a morte, é vida após a vida. E é uma continuidade do que nós estivermos fazendo, cultivando aqui. Quando a gente lê os livros de André Luiz, a gente percebe o quanto essas ideias que nós abraçamos e defendemos tão ferrenhamente nos atrapalham depois da desencarnação.
porque nos levam à criação até de formas de pensamento que nós achamos que são verdadeiras e não são. Quando André Luiz vai encontrar o pai, que ainda estava muito ligado à questão do dinheiro, do acúmulo de bens, ele encontra o pai manipulando uma substância fluídica de mau cheiro, de mau odor, de mau aspecto, achando que era dinheiro. Porque na cabeça dele, ele ainda estava diante da fortuna que ele tinha amealhado durante a vida. E aí, vamos para o conceito do verdadeiro espírita, porque é interessante a gente perceber que tudo isso faz parte de uma caminhada que nós estamos empreendendo desde os princípios das nossas encarnações. Não nos esqueçamos que o conceito de reencarnação do Espiritismo é evolucionista. Os Espíritos nos ensinam que nós não retroagimos, nós não retrogradamos. A evolução ela é contínua, sempre para frente. Às vezes a gente olha para uma pessoa e diz, mas fulano, parecia tão bondoso e agora virou um crápula, virou uma pessoa má. Não, ele nunca foi uma pessoa boa, ele estava até tentando ser. Alguns fazem até esse esforço, mas não conseguem concretizar a mudança. Continuam lá com o egoísmo encravado na alma como se fosse uma tatuagem. E não avançam. E aí, diante dos fatos da vida, porque a vida nos traz os desafios, primeiro, para nos testar. E depois, como forma de retorno das coisas que nós mesmos fizemos no passado. As dificuldades que se apresentam, elas primeiro refletem o que nós já praticamos no passado. E olha que a lei de Deus é até compassiva, porque ela não nos traz as nossas atitudes maléficas, egoísticas, com a mesma intensidade que nós praticamos. Eu diria que a lei de Deus nos traz essas coisas na prestação. Por quê? Não porque Deus está nos privilegiando, não. É porque se ele trouxesse todas as coisas na mesma intensidade, nós não tínhamos condições de absorver aquele ensinamento. O grande objetivo da reencarnação é educar o espírito. É fazer com que nós nos transformemos. Jesus disse que Deus quer o fim do pecado, mas não do pecador. Ora, se ele quer o fim do pecado, é pela mudança do pecador. Até porque nós somos imortais. A partir do momento que nós fomos criados por Deus, não mais morremos. Mas precisamos trilhar esse caminho de aprendizado e de autotransformação. Infelizmente, apesar de Deus nos dar a opção de evoluir pelo amor, a maioria de nós escolhe a dor. Por quê? Porque chega aquele momento que a gente poderia mudar a nossa forma de estar no mundo, a gente não aceita. E aí, tem gente que o sofrimento parece que é uma bola de neve. O sujeito sofre, se livra, daqui a pouco vem a mesma coisa, ou parecida, e ele fica nesse ciclo vicioso. E nós todos sim sabemos o que é isso. Então, coisas as mais simples, como, por exemplo, o endividamento financeiro. A gente se endivida, aí chega no final do ano, nas épocas de festa, os órgãos de defesa do consumidor fazem aquele abatimento para você quitar as dívidas e ficar com o nome limpo. E o que a pessoa faz logo em seguida? Entra na loja e compra um bocado de coisa de novo, para ficar endividado de novo. Não aprendeu nada, não é? Então, os relacionamentos afetivos, a gente se envolve com pessoas que não nos fazem bem. Aí a gente se livra dessa pessoa e procura a outra parecida. Então, é o aprendizado de várias vidas e não apenas uma. Então, o verdadeiro espírita, segundo Kardec,
é aquele que se reconhece pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Não está lá para você. Se uma senhora que está com presa de juízo. Fazer um comentário depois, no momento das perguntas, viu? Se ele continuar. Então, a gente tem a necessidade, porque às vezes assim, eu não sou espírita. Aí a gente, às vezes, diz, eu não sou espírita, que é para justamente a gente cair fora do compromisso de ser espírita. Porque o verdadeiro espírita, segundo Kardec, é aquele que se transforma e se esforça para continuar se transformando. Esse é o verdadeiro espírita, não é aquele que se transformou, é aquele que está no caminho. Porque nós vamos buscar a perfeição, mas a perfeição relativa. E a perfeição absoluta, claro, Deus. Mas a gente pode subir mais um degrau, pode subir mais um pouquinho. Então, o homem de bem. Eu coloquei logo a imagem de alguém que a gente sabe que a gente pode chamar de homem de bem. Francisco Cândido Xavier. Aliás, eu gostaria até de sugerir um documentário chamado Chico para Sempre, que foi dirigido por Wagner de Assis, que é o mesmo diretor dos filmes de Nosso Lar. É um documentário muito interessante, muito legal, que traz depoimentos de pessoas que conviveram com Chico, que estiveram com ele, amigos, parentes e tudo mais, dando o perfil daquele homem, do quanto a gente pode realmente classificar Chico de homem de bem, embora ele se dissesse um subverbe, ele se chamou de subverbe, veja só, pois é. Então, quais seriam as características do homem de bem? Começa pelo amor, né? O amor desinteressado acima de qualquer coisa. Bondade, porque o amor leva o indivíduo a ser bom. Humildade, né? Não se tentar se sobressair sobre quem quer que seja. Caridade, perdão, capacidade de perdoar, que é algo que nós precisamos aprender e desenvolver muito em nós. Eu gosto de pensar o seguinte: a maior parte de nós já passou aquela fase de matar, de cometer crimes terríveis, de fazer coisas abomináveis. Eu acho que a gente está na fase do ajuste fino. Mas aí é que o negócio complica. Porque esse ajuste fino significa você ver o outro de uma outra maneira. Respeitar ao extremo. Ter uma atitude de empatia completa com essa pessoa. Não é? De respeitar os seus gostos, as suas vontades e tentar lidar com isso. Porque é o que geralmente a gente faz quando tem uma pessoa difícil que aparece na nossa frente, a gente se afasta, cai fora. E era uma coisa que Chico fazia muito. As pessoas difíceis, eles procuravam trazer para junto dele. Ao contrário, não é? Procurava sempre ver o lado bom das pessoas. Autoconhecimento, esse é um processo fundamental para o espírita. Conhece-te a ti mesmo. Fé em Deus e confiança. Todas as vezes que a gente se desespera, a gente revela a nossa falta de confiança na vida e na lei de Deus. Então, desespero é isso. Eu vou apelar para quem? Exatamente por aí. Esperança, resignação, beneficência. E, rapaz, cortou aí o resto do texto. Que eu tinha colocado em 2 colunas. Bom, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ainda nesse capítulo, Kardec vai abordar o homem de bem. E aí traz essas virtudes todas aí colocadas. E ainda diz no final que essas são algumas das virtudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Porque
aí sim nós estaríamos no caminho de sermos verdadeiros cristãos. Então, deixa eu ver se chega ao fim da... Porque eu acho que essa daí é a última, né? Não? Eu acho que chegamos ao fim. Muito bem, então, são as nossas reflexões desta tarde. Agradeço a todos pela atenção e pelo convite feito pelo nosso amigo Edivaldo aqui do Itaú. Muita paz. Ok, Emílio, nós agradecemos a sua explanação sobre tema tão importante para nós e todos, né, que estamos nesse processo de educação espiritual através da mensagem que a doutrina nos traz, principalmente o Evangelho de Jesus, as características de um ser perfeito. Aí eu pergunto aqui no salão, tem alguém que queira fazer alguma pergunta? Lumiro, por favor, Lumiro, mantenha-se aqui, dirija a pergunta. Eu gostaria de falar. Uma senhora que ela está com empresa de negócio. Ela é totalmente independente. Ela tinha muito dinheiro, e se questionando por que ela não ficou sentada. Não fica um cuidador, que ela é racista, é preconceituosa. Se vier um cuidador hoje, volta. Se vier um cuidador dele, volta. Entendeu? 1000 situações, a empresa não sabe o que é que faz mais para essa senhora, não sabe o que é que faz. Tem 3 filhos, só um cuidador. A pergunta. É complicado. Me diga, mesmo, tudo bem que você conhece da lei, como a doutrina nos funciona dessa forma, nos esclarece, não é? E essa senhora, ela vive se questionando por que ela faz tudo, ela fica da vida. Bom, o que nós poderíamos Como dizer? eu disse, piorando mais, porque ela continua com o mesmo comportamento. Se faz o bolo, esconde o bolo. Pode vir comigo. Ah, subiu a roupa minha. Depois que vai ver, acha a roupa. A roupa não subiu, ninguém pegou nada. Pessoas como essas ainda estão vivendo num panorama egóico muito sério. E a dor tem justamente essa função de tentar trazer algum ensino pela comparação. Infelizmente, o nosso aprendizado se dá muito pela comparação das consequências dos nossos atos. Então, os atos que nós cometemos geram consequências. Nenhum ato nosso fica sem resposta da vida. E o lado bom da coisa é que quando eu faço bem, a resposta da vida também é boa. Mas se eu não promovo o bem-estar, se eu não promovo o bom relacionamento, é lógico que eu vou sofrer as consequências disso. Uma pessoa dessa vai cada vez mais estar isolada e cada vez menos encontrando apoios. De repente, ela pode até encontrar uma alma que se predisponha a cuidar dela, apesar de. Mas o aprendizado é escolha de cada um. A dor, o Espiritismo nos ensina, está intimamente relacionada com a nossa resistência em evoluir. Quanto maior a nossa resistência em fazer esse movimento evolutivo de autotransformação, maior será a dor. Até porque uma pequena dor para uma pessoa que está muito envolvida nessa perspectiva egoísta, ela se transforma numa grande dor. Então, tem o caso do Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico que trabalha lá no Largo Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, e ele, durante um tempo, assistiu às cirurgias que eram realizadas por espíritos materializados, lá no Rio de Janeiro. E numa dessas cirurgias, os espíritos conversavam em inglês. Ora, ele é uma pessoa culta,
fala inglês e tudo mais, mas ele disse que não conseguia decodificar tudo o que eles diziam, mas tinha uma palavra que eles repetiam muito: wonderful, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E a mulher foi a óbito. Aí ele, no final do trabalho, perguntou ao espírito: por que vocês estavam falando em maravilhoso se a mulher morreu? Não ficou. Será a forma como ela encarava a doença. Era um câncer em fase terminal, e ela estava aceitando aquilo como uma verdadeira lição que a vida estava lhe trazendo. Então, os espíritos achavam maravilhosa a forma como ela estava se relacionando com aquilo que parecia uma tragédia. Então, tudo depende da nossa perspectiva, de como nós encaramos as coisas da vida. E aí, infelizmente, é um caminho a ser trilhado individualmente. Ninguém pode abrir a cabeça de ninguém para botar nada. É pessoal, né, Limir? É pessoal, individual e intransferível. Pois é. A caminhada evolutiva, ela não dispensa a solidariedade. Mas é uma caminhada solidária. Cada um vai trilhar o seu caminho. Você pode até ter alguma coisa parecida com o outro, mas não vai ser igual nunca. E ajuda sempre teremos, mas depender da recepção dessa ajuda, a nossa caminhada pode ficar mais fortalecida ou menos fortalecida. Exatamente. Que a nossa vontade é a chave mestra para todo o nosso caminhar, não é verdade? Ok. Rápido, seja breve, Cleide, que nós estamos já esgotando o nosso tempo. Outrora, a pessoa praticou o contrário, além do amor de Deus. Sim. Aí volta nessa, melhor, aparentemente, né? Melhor, tentando vencer umas ervas, as más tendências, e se depara com situações familiares, assim, vamos dizer, difíceis, né? Tipo assim, a pessoa é totalmente dependente, precisa da sua compreensão, do seu entendimento da pessoa, entendeu? De outra religião, mas a pessoa está sempre hesitando. A pessoa, quer dizer, está se deparando com essa situação, justamente para melhorar isso aqui, né? Esse sentimento de compreensão, mesmo com uma regularidade diferente. A dor é uma grande mestra, é uma grande professora da nossa vida. Ela é que vai conseguir quebrar esse egoísmo, esse orgulho, essa vaidade, queira ou não o indivíduo. Porque quanto mais egoísta ele for, maior será o seu sofrimento. É inevitável. É o mau remédio, né? Isso, o Evangelho nos traz. Que o sabor do remédio, do medicamento, está atrelado à necessidade do indivíduo. Né? Muito bem. Agradecemos em nome do Alimiro, companheiro velho, antigo, de várias batalhas, né? De várias caminhadas no movimento espírita aqui conosco nesse momento, trazendo as reflexões necessárias. Estamos no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ser Perfeitos. E ele nos apresenta que quando a gente pensa em gastar, ele disse, são apenas algumas, né? Que pelo menos já tivesse Já sabe difícil. E ainda algumas, exatamente. Então, que perfeição nós ainda não relatamos o que é, né? Nós falamos, mas ainda não vivenciamos. Já existem espíritos que já conhecem. Então, companheiros, estou agradecendo aqui a Limiro, Josevaldo e os demais aqui presentes no campo virtual. Nós estamos concluindo mais um momento doutrinário, um momento esse que tem um objetivo único da nossa educação espiritual. O Evangelho é a nossa carta magna de libertação, de amor, de bondade e de misericórdia. A partir do próximo sábado, setembro chegando, e com setembro chega também o aniversário do SOS Preces, que é o atendimento fraterno através do telefone, que esse ano completa 41 anos de existência. Estaremos aqui também durante todo o mês, nas reflexões do Evangelho, na doutrinária de sábado, lembrando desse significado espiritual de ouvir, orientar e acalentar aqueles que lidam
buscando o auxílio e socorro espiritual em nome da caridade que nos foi apresentada pela equipe espiritual. Estamos concluindo o trabalho dessa tarde, que Jesus nos abençoe, e vamos finalizar aqui com a prece de Caritas, que é uma prece muito comovedora, onde quer que estejamos nesse instante, vinculemos os nossos sentimentos e o nosso pensamento para vibrar nesta mesma intensidade por todos os períodos da nossa vida. Que Jesus nos abençoe e nos conceda a sua doce e suave paz.